Qual será a diferença de um cartucho desse daqui de gás para um cartucho desse daqui? Qual o melhor cartucho para você levar para a sua aventura na montanha ou para uma expedição? Quantos cartuchos desse levar ou desse para uma expedição? Como é que você calcula isso? E se você vai para altitude ou para um lugar muito frio, qual que é o melhor gás para você utilizar? Nesse vídeo eu vou responder tudo isso para vocês e também dar dicas de como vocês podem fazer para economizar gás durante a sua expedição, durante a sua aventura. Vamos lá? Então vamos lá, pessoal, deixei aqui um monte de tipos de gases, tamanhos e também de formulações diferentes. Basicamente, esses cartuchos de gás para a gente usar na aventura, no trekking, no montanhismo, eles podem possuir 3 tipos de gás. A gente está falando do butano ou do N-butano, a gente está falando do isobutano e do propano. E qual a diferença desses 3 gases? Primeiro, vale a pena mostrar para vocês que existe aí um blend ou uma mistura de gases que é feito para cada uma dessas situações assim, de uso, né? Um gás como esse daqui, ó, por exemplo, aliás, tem aqui, ó, vê se dá para ler, ó. Esse gás aqui, ele possui uma quantidade pequena de N-butano, ele tem uma quantidade maior do isobutano e do propano. E por que que isso ocorre, né? Olha como é diferente desse outro gás aqui, ó. Ele tem uma quantidade maior do N-butano, uma quantidade um pouco menor do isobutano e uma quantidade mínima de propano. O N-butano ou butano é o gás mais barato desses 3 que eu falei. A partir de 0,5 graus negativo, o butano ele já vaporiza, então ele some no ar. Essa vaporização desses gases é que vai acender e virar chama quando a gente ligar o nosso fogareiro. E veja, se você for ver na semana passada, por exemplo, no Parque Nacional de Itatiaia, semana passada não, foi essa semana, na terça-feira, marcou menos 5,5 graus, ou seja, de manhã ali estava bem frio, estava abaixo de 0 graus. Então se você tentasse fazer um café com um botijão de gás desse daqui, ó, que é feito somente de butano, você dificilmente ia conseguir fazer fogo com ele, porque ele já não estaria na temperatura em que ele vaporiza, ou seja, ele não vai gerar o vapor de gás e não vai conseguir cozinhar com um gás desse. Já esses cartuchos que possuem uma mistura maior de propano e de isobutano, você vai conseguir utilizar em locais frios. Olha a diferença de temperatura de ebulição do propano e do isobutano. O isobutano ele cai para menos 12 graus, então ele aguenta até menos 12 graus sem perder a ebulição. Já o propano ele aguenta até menos 42 graus, então mesmo se tiver menos 42 graus e você abrir um cartucho de gás que tem bastante proporção de propano, ele ainda assim vai conseguir vaporizar e você vai conseguir fazer fogo. Não é à toa que hoje em dia em expedições o que mais se utiliza são esses tipos de cartucho de gás. Ou em inglês o pessoal chama de canister, né? Então você tem ele em diversos tamanhos, esse aqui é um tamanho médio, mais facilmente encontrado aqui no Brasil. Você tem o tamanho pequenininho, que esse daqui é da Náutica, mas ela parou de trazer, eu espero até que a Náutica volte a trazer, porque esse é um excelente tamanho de cartucho de gás para aventuras aí mais curtas, né? As travessias que a gente tem aqui na Mantiqueira, etc. Você pode usar um cartuchinho desse daqui que é suficiente. E você tem o tamanho grande, né? Para você utilizar aí num grupo maior, numa expedição maior ou em outras situações, né? Então é extremamente importante vocês avaliarem, caso a aventura de vocês vá ser numa região fria, qual que é a proporção de gases que tem no cartucho de gás. Então vamos lá, para quem não conseguiu ver ali quando eu aproximei, esse daqui ele tem de propano 6%, ele tem de butano 60% e ele tem de isobutano 34%. Então reparem que a maior proporção aqui é de butano. Então é o gás que prevalece nessa mistura aqui desse cartucho. Esse cartucho de gás aqui, ele é bem interessante para o pessoal que faz overlander e vai levar aqueles fogareiros do tipo Frontier da Náutica.
para poder fazer ali, cozinhar mesmo, como se estivesse fazendo uma receita em casa, né? Ele é legal também, o pessoal que trabalha, já vi até pipoqueiro comprando conosco esse tipo de gás aqui. Ou outros tipos de aventura onde você vai utilizar ali num camping, na praia, por exemplo, você pode utilizar esse gás aqui. Você não vai ter risco de pegar uma temperatura tão fria que esse gás não vá funcionar. Então, camping familiar, Overlander, esse é o tipo de cartucho mais utilizado. E notem, o preço dele, ele custa R$12 esse cartucho com quase 230 gramas. Agora olha a diferença, né? Um cartucho de gás desse daqui, ele custa R$28, ou seja, mais do que o dobro desse cartucho aqui. Porém, olha a proporção de gases que a gente tem aqui, ó. O isobutano, que é o gás que predomina aqui na mistura, tem 73%. E o propano, que é um gás ainda mais caro que o isobutano e mais caro que o butano, ele está em 23%. E de butano, ou N-butano, a gente tem apenas 4%. Então esse é um cartucho de gás que você vai levar nas suas aventuras aqui, né? Durante o inverno, na Serra da Mantiqueira, você consegue acender o seu fogareiro normalmente com as temperaturas negativas que apresentam ali, por exemplo, no Parque Nacional de Itatiaia durante o inverno. Aliás, esse é o cartucho que você pode utilizar em qualquer camping aí pelo mundo afora. Você não vai ter problema desse gás que está aqui dentro não vaporizar nas temperaturas que você vai encontrar pelos campings aí, mesmo nos acampamentos mais avançados pelo mundo afora. E a vantagem é que você encontra ele também nesses cartuchinhos menores, né? Esse aqui, inclusive, ele tem 0% de butano. Aqui só tem isobutano e propano. Ele fica ainda melhor para você levar aí para altitude. Quando a gente fala em altitude, a gente não tem a perda de eficiência do gás pelo ar rarefeito. Isso não acontece. O que muda na altitude é que a temperatura de ebulição da água ela vai mudar. Então, se ao nível do mar a gente tem a ebulição da água a 100 graus, conforme você vai subindo a altitude, a temperatura de ebulição da água vai diminuindo. Então você vai ter uma água fervendo, por exemplo, até botei aqui de uma cola. Se você tiver a 3.000 metros de altura, né, quase ali a Pedra da Mina, a água ferve a 89,5 graus. Eu até coloquei a altura da Pedra da Mina aqui, ó, 2.740, a água vai ferver a 90,5 graus. O que isso significa? Se você for fazer uma comida que vai cozinhar, você vai ter que cozinhar a comida, ela não está pronta, não está preparada ainda, como é o caso das comidas liofilizadas, que já estão prontas, né? Você vai ter só que reidratar ela. Então você vai estar ali com a água fervendo, porém numa temperatura mais baixa. Vai demorar mais para você cozinhar o seu alimento do que se você tivesse ao nível do mar, por exemplo, né? Aqui em São Paulo, a gente está a 700 metros, a água ferve aqui entre 97 e 98 graus, né? Então olha a diferença, lá na Pedra da Mina você vai ter uma água fervendo a quase 10 graus a menos, né, do que aqui em São Paulo, a 8 graus a menos. Então a água não vai estar tão quente cozinhando o seu alimento, então você vai ter uma perda de eficiência aí de quase 10%. O que significa isso? Consumo de gás maior, então você vai gastar 10% a mais de gás do que aquilo que você calcular aqui em São Paulo ou calculando aí em alguma cidade do litoral, né? Aliás, por curiosidade, eu botei aqui, vou colocar um link para vocês na descrição desse vídeo, onde vocês podem calcular altitude e a temperatura de ebulição da água. Olha que interessante, se você tivesse a 4.000 metros, por exemplo, a água ela vai ferver a 86,4 graus Celsius. Se você tiver a 6.000 metros, a água vai ferver a 79 graus. E vamos supor que você quisesse fazer um cafezinho no topo do Everest, algo impossível, mas vamos supor, só para fazer de brincadeira, a 8.848 metros a água ferve a 68,05 graus. O que significa isso? Você não consegue esquentar a água além desse ponto, porque a 68 graus ela já vai começar a evaporar, ela já vai estar fervendo. Então se você quisesse cozinhar para fazer uma feijoada no topo do Everest, você ia ter bastante dificuldade e ia demorar muito tempo. Isso é só uma brincadeira, tá? Só uma curiosidade.
Então, basicamente, a primeira parte desse vídeo é ensinar vocês mesmo como comprar um cartucho de gás, né? Sempre que você for comprar um cartucho de gás para usar em sua aventura, se você for em lojas especializadas aqui do Brasil, como é o caso da nossa loja, você já vai encontrar os cartuchos de gás correto, né? Mas você consegue encontrar esses cartuchos de gás também de outras marcas que não da Náutica, em lojas de material de construção e às vezes de algum outro segmento. Você precisa ver ali qual que é a composição, quantos por cento tem de butano, isobutano e de propano. Você tem que procurar um cartucho de gás que tem na sua maior parte o isobutano e numa proporção boa também o propano. O butano é um gás que você não quer para usar aqui nas serras mais frias aqui no Brasil ou para levar para um montanhismo de altitude, né? Esse gás aqui que eu mostrei para vocês, né, ó, que é um cartucho de gás mais do estilo antigo, mas que existe até hoje, muita gente ainda tem os equipamentos que usam esse tipo de gás, ele tem em sua composição só butano. Então ele custa R$10,20, é o mais barato de todos aqui, porque é só o butano, né? E além de ser um tipo de cartucho de gás que ele não tem rosca, né? Então você, depois que você furou ele com o seu equipamento, você não pode tirar mais, senão ele vai vazar, vai vaporizar todo o gás que está aqui dentro até acabar, né? Aliás, quando a gente fala em gás, se você mexer qualquer um desses cartuchos aqui, você vai ver que ele está em forma de líquido aqui dentro. E por quê? Como assim? É um gás que está aqui dentro, mas em forma de líquido. Só o que segura ele no formato de líquido aqui é o fato dele estar dentro desse canister, né? Dentro desse botijãozinho. Então aqui ele está sob pressão dentro do botijão e faz com que esse gás fique no formato de líquido. Se eu tivesse uma opção aqui de tirar de uma vez só aqui esse fundo desse cartucho, ele no exato momento ele ia vaporizar por completo esse gás. Porque, lembrando, o propano, por exemplo, acima de menos 42 graus Celsius, qualquer coisa acima disso, qualquer temperatura mais quente do que isso, ele vaporiza na hora, né? Então só o que mantém eles assim, ó, no formato de líquido aqui dentro é o fato deles estarem fechados e pressurizados dentro desses cartuchos, né? Aliás, uma curiosidade, para você evitar acidentes, houve um acidente aí no mês passado no Topo dos Marins. A gente não tem detalhes desse acidente, o que aconteceu, mas muito provavelmente um acidente com o cartucho de gás que a pessoa estava usando lá no Pico dos Marins. Isso é válido lembrar, não sei exatamente o que aconteceu nesse acidente, mas muitas pessoas pegam um cartucho desse daqui, que ele possui uma válvula em cima para poder passar esse gás aqui para o seu fogareiro, e veja, esse cartucho ele foi feito para essa proporção de gás que está aqui, que gera uma pressão específica, né? Então aqui a gente tem mais isobutano, mais propano e bem pouquinho do butano. Se você enche um cartucho desse, tem gente no Mercado Livre ou no mercado paralelo por aí que vende uns adaptadores aqui que você vai lá e enche com seu gás de cozinha, que você vai pagar mais barato proporcionalmente do que esse daqui, né? Porém, esse cartucho não foi feito para isso, e aí você pode gerar vazamento e pode gerar até mesmo a explosão do cartucho. Então não se deve pegar um cartucho desse e colocar novamente gás dentro dele, salvo se você tivesse a mesma mistura de gás que é informada nesse cartuchinho. Então, comprando esses cartuchos aqui, após o uso, realmente ele deve ser descartado. E para quem tem equipamentos que usam esse tipo de gás aqui, ó, e considera, eu por exemplo, com o meu fogareiro Basecamp aqui da Nature High, aliás um fogareiro excelente que eu indico pra caramba, eu já uso um desse daqui já há mais de 3 anos, é um fogareiro muito bacana, com uma performance muito boa. Eu utilizo ele com esse tipo de cartucho de gás aqui. Então esse tipo de cartucho de gás aqui, ele está custando hoje R$28. Se eu tivesse um uso muito grande daquele fogareiro ali em situações do dia a dia, na praia ou só acampando, por exemplo, nas viagens de canoagem oceânica, seria interessante para mim utilizar esse tipo de cartucho aqui, ó, que é menos da metade do valor. Eu economizaria, né? O que eu precisaria para isso, por exemplo, de um adaptador, né? Tá vendo aqui, ó, esse kit gás da Náutica que custa R$61, ó. Com esse adaptador aqui eu consigo utilizar ele, olha que legal, dá pra ver nessa imagem aqui, ó.
eu consigo colocar ele nesse tipo de gás aqui e logo depois rosquear na ponta do meu fogareiro. Então eu consigo utilizar o meu fogareiro com esse tipo de gás aqui, para usar em situações que não seja na montanha. Eu vou estar economizando, né? Tem que fazer o cálculo de quantos que eu utilizo aí por ano para poder ver se valeria a pena eu investir num tipo de adaptador desse daqui para utilizar, né? Galera do Overlander, por exemplo, se tem fogareiros como esse Basecamp, ali valeria a pena. Se você for ficar meses viajando de carro para usar aquele tipo de fogareiro, compensaria você ter esse adaptador e aí poder usar esses tipos de cartucho que tem um pouco mais de butano e que você vai pagar mais barato, né? Isso é só uma curiosidade. Agora, nessa segunda parte do vídeo, eu quero mostrar para vocês uma forma de vocês calcularem quanto de gás vocês vão levar para a sua aventura, né? Então a gente vai utilizar aqui, ó, vou pegar um cartucho de gás novo, Tec Gás, ó, e vou ferver 500 ml de água. Por que eu vou ferver 500 ml de água? Que é mais ou menos o que eu uso para fazer uma refeição, o que em média as pessoas usam para fazer uma refeição. Então, na maior parte das vezes, se eu estou numa travessia numa montanha, eu vou fazer refeição liofilizada, né? A própria refeição liofilizada, como essa daqui, isso aqui é um macarrão ao sugo da Lionutri, ele me mostra aqui, ó, que eu vou precisar de 350 ml de água para poder retornar o alimento para a sua textura, para a sua original, né, para reidratar ele. Então eu precisaria aqui só de 350 ml de água. Eu vou ferver 500 ml de água, me dá 150 ml de sobra, caso eu quisesse fazer algo adicional. Se eu fosse fazer, por exemplo, se eu sou um cara que como bem, vou comer um desse, mais um desse daqui, ó, que é uma carne com batata doce e tal, eu teria que somar o consumo de água dos dois aqui, né, que dá 300 ml nesse e 350 nesse. Então, neste caso, eu teria que ferver 650 ml de água. Então, eu vou utilizar aqui para minha medida o seguinte: 500 ml de água eu vou ferver e vou calcular quantas gramas de gás eu vou utilizar para 500 ml de água. Então, se 500 ml de água é uma refeição minha, ou seja, um jantar, eu posso fazer o cálculo depois de quantas gramas de gás eu precisaria para fazer ali 8 jantares, ou seja, em 8 dias. Vamos supor que no café da manhã também eu utilize mais 500 ml para fazer meu café, ou para ferver ali um ovo, esquentar um ovo cozido, sei lá, para qualquer coisa. Então eu posso multiplicar ali, considerar que eu vou usar 1 litro de água fervida por dia, vou ver quantas gramas eu gasto para ferver 1 litro de água, e ali eu consigo multiplicar pelo número de dias da minha expedição, da minha aventura, né? Isso vai de pessoa para pessoa. Tem gente que na hora do almoço também para cozinhar. A maior parte dos aventureiros na hora do almoço come coisas frias, né? Vai comer ali um lanche, vai comer petisco, vai beliscar um monte de coisa e vai deixar para cozinhar só quando chega na área de acampamento, né? Então isso depende de vocês, façam os cálculos, né? Isso aqui é só como orientar de que forma você consegue fazer o seu cálculo de consumo de gás, tá? Então bora lá. Para iniciar esse teste aqui, ó, eu vou pesar esse cartucho de gás. Eu poderia até utilizar esse meu cartucho de gás aqui já usado também, ó. Olha o que eu vou fazer, eu vou pesar para ver quanto de gás tem dentro dele, ou qual que é o peso total dele, cartucho mais gás. Ele está aqui com 349 gramas, esse é um cartucho aqui já utilizado, tá? Então ele está com 349 gramas. Eu anotei essa informação, beleza. Então vamos lá, vamos ao teste. Eu vou colocar aqui esse cartucho de gás no meu fogareiro Basecamp. E aí eu vou ferver 500 ml de água para eu ver quantas gramas de gás eu vou utilizar fervendo 500 ml de água. Vou utilizar essa canequinha aqui que é minha, ó, uma canequinha ultra leve com alça. Isso aqui custa R$13. Isso aqui é uma canequinha super simples, não é um equipamento específico feito para montanhismo, até por isso que ele é mais barato e ele resolve o meu problema. Então eu uso isso daqui. Eu poderia usar um outro tipo de panela? Poderia usar até mesmo a panela de titânio, ó, super especial da Nature Hike. Eu fiz um vídeo dela no Instagram.
mostrando essa diferença, né, de um produto que custa um valor bem mais alto versus um produto de valor bem mais baixo. E coloquei ali no final do vídeo para cada um chegar às suas conclusões, né? Ou seja, eu não estou dizendo para as pessoas que elas não devem comprar uma panelinha dessa que custa R$540, se não me engano. O que eu quis dizer naquele vídeo é que você pode, se você não tiver dinheiro para comprar uma panela dessa de titânio, ultra resistente, etc, etc, você pode economizar usando nesse caso aqui, por exemplo, uma xícara bem grande, né? Que custa R$13, né? Ou seja, você não precisa deixar de ser um aventureiro, deixar de ser um montanhista, se você não tem dinheiro para comprar todos os equipamentos de ponta. Para quem tem, para quem pode investir, aí sim vale a pena você ter lá sua panelinha de titânio que vai te acompanhar para a vida toda, tá? Então é isso. Vamos lá, vou colocar aqui 500 ml de água. Eu tenho aqui já a medida 500 ml de água, né? Ó, tá aqui 500 ml de água. Essa aqui é uma garrafinha da Alpen Pass. Aliás, eu não tenho desse tamanho aqui, as que eu tenho são de 1 litro. Bem legal essa de 500 ml. Tá aí. Acabei de testar aqui essa canequinha aqui, ela fica super bem aqui no meu fogareiro. Vou ligar ele. Para mim, o que interessa aqui não é o tempo de fervura, mas sim quanto que eu vou gastar de gás para poder ferver esses 500 ml de água. É lógico que eu vou acelerar o vídeo aí para não deixar vocês esperando tanto tempo, tá? E eu nem preciso acelerar tanto o vídeo, eu posso já aproveitar para ir comentando algumas coisas aqui, que seria a terceira parte do nosso vídeo, que é dando para vocês algumas dicas de como vocês podem economizar no consumo de gás em suas atividades, principalmente se vocês forem para lugares mais frios e também para o montanhismo de altitude, né? Você tem panelas como esse modelo aqui, ó, que a gente já fez um vídeo, vou colocar o card aí para vocês, que é a Heat Retention da Nature Hike. Essa panela aqui é excelente. No vídeo eu provei que essa panela aqui ela te economiza 30%, tanto no tempo quanto no consumo de gás, né? Então ela consegue ferver a água muito mais rápido e você vai economizar bastante aí, tanto em tempo quanto em quantidade de gás, né? 30% é bastante coisa, né? Depois de você fazer seus cálculos de quanto de gás você gastaria, aí você vê ali 30% a menos para ver se de repente você não se encaixa em um único cartuchinho de gás, mesmo desses menorzinhos, né? Então isso vale a pena. Uma outra coisa que ajuda você a maximizar o uso do calor ali que o seu fogareiro está gerando é uma tampa, né? Panelas com tampa, né? Então essa Heat Retention que eu mostrei tem a tampa. Essa panelinha aqui, ó, de titânio da Nature Hike, ela também tem a tampa, né? A tampa ajuda com que você segure mais calor ali dentro também. Não sei exatamente quantos por cento você vai economizar de gás, mas alguma ajuda tem. Terceira forma aí de você economizar no gás é você utilizando alimentos liofilizados, né? Onde você só vai precisar esquentar a água ou ferver ela ou desligar um pouquinho antes do ponto de fervura e já colocar aqui para o alimento hidratar novamente, né? Você não vai precisar perder tempo cozinhando um alimento, né? Tem um arroz liofilizado da marca Leo Foods que eu adoro. A gente não vende mais a marca Leo Foods aqui na loja por enquanto, pode ser que volte a vender. Mas esse arroz da Leo Foods eu sempre deixava ele um tempo, porque não era só hidratar ele para ele ficar gostoso, eu gostava de cozinhar ele mesmo para ele ficar com uma textura melhor. Ali eu consumia muito gás, né? Então isso que você tem que ver, que tipo de alimento você vai fazer. A quarta forma aí de você economizar também no seu gás e maximizar ali o calor gerado pelo seu fogareiro, né? Não perder tanto calor para um dia de vento, para um dia muito frio, é você utilizar esses tipos de proteção, ó, que você coloca em volta do seu fogareiro.
Então você coloca esse tipo de proteção, você evita que bata o vento, você vai maximizar o uso do calor gerado pelo seu fogareiro para a sua panela, né? Então expedições em montanhismo de altitude ou lugares muito frios, é bem interessante você ter esse tipo de produto. Esse daqui é um da Nature Hike que a gente vende, Windscreen, não tem o preço, tem o preço dele aqui, ó, custa R$72 um desse daqui. Bom, minha água aqui já começou a levantar fervura, então eu já posso parar e ver quanto que eu gastei de gás, né? Beleza, já vou desligar. Do jeito que está aqui, ó, que já começou a ferver, eu não preciso que fique fervendo demais. Isso aqui já estaria bom para eu colocar no meu alimento liofilizado, né? Então eu vou desligar. Tá quente. Essa minha xicrinha ela acaba esquentando bastante o cabinho dela, mas eu posso facilmente usar alguma coisa para colocar ela de lado, né? E é isso daí. Às vezes a pessoa fala, eu tenho uma panelinha que não tem alça, como o caso dessas aqui também, que é baratinho, para quem quer usar uma dessas daqui, tá valendo também. Você faz a mesma coisa, pega aqui com qualquer coisa que você tem, uma luva, um gorro, qualquer coisa serve de cabo com uma panelinha dessa, né? Então é algo mais roots, mas funciona também, tá? Agora eu vou desconectar aqui o meu gás para poder ver quanto que ele está pesando agora. Ele estava com 349 gramas. Nesse momento ele está com 341 gramas, ó. 341 gramas. Agora ali pulou para 342, mas eu vou considerar 341. Então eu gastei exatamente 8 gramas de gás para ferver 500 ml de água. Vamos fazer um cálculo fácil de fazer aqui. Se eu fosse ficar 10 dias fazendo aí uma travessia legal numa chapada dessas do Brasil e fosse cozinhar somente à noite no jantar com esses 500 ml de água e fosse utilizar outros 500 ml de água durante a manhã para poder fazer ali o meu café e qualquer outra coisa. Eu estaria gastando aí 1 litro de água fervida e estaria gastando 16 gramas de gás por dia. Isso significa 16 gramas de gás por dia, 16 vezes 10, eu estaria usando 160 gramas de gás. Um cartucho desse daqui, ó, tem 230 gramas de gás. Ou seja, um cartucho desse, eu consigo ficar autossuficiente em gás por 10 dias e ainda me sobram, estou falando aí de 40 mais 30, 70 gramas de gás que me sobraria dentro desse cartucho. Então ainda me daria aí uma sobra, né, uma garantia ali de quase 40%, não fiz os cálculos aí por alto, que sobraria de gás a mais do que eu precisaria para tomar o café da manhã e o meu jantar, né? Leve em consideração o que eu falei sobre a temperatura de ebulição da água caso você vá cozinhar, né, alguma coisa. Se você for fazer esse teste aqui na sua casa, cozinhando, eu gosto de fazer um risoto, calcula o tempo, quanto você vai quanto você vai gastar de gás para cozinhar esse seu risoto uma vez na sua casa, e ali você multiplica pela quantidade de vezes que você vai gastar, que vai fazer esse risoto durante a sua aventura, né? E considere que se você for para um lugar alto, por exemplo, você vai ficar cozinhando ali no alto da Pedra da Mina, onde eu falei ali que a temperatura de ebulição da água ela vai para 90,5 graus Celsius, ou seja, você vai ter ali uma perda de eficiência de 10% no momento que você está cozinhando um alimento mais complicado. Então você faz os seus cálculos e coloca 10% de segurança, né? Olha, esse cartucho aqui, ó, pequenininho, o menorzinho de todos, que a gente espera que volte a ser comercializado no Brasil, além de tudo porque ele cabe em um monte, por exemplo, você pegar essa panelinha aqui, ó, aliás, esse daqui cabe até o grande, né? Que legal, essa panelinha de titânio da Nature Hike, cabe o gás dentro. Tem umas panelinhas menores, como é o caso daquela minha caneca ali que eu usei para cozinhar, que também cabe esse pequenininho, né? Nesse pequenininho aqui, se eu for fazer café da manhã e o jantar da forma com que eu mostrei de exemplo aqui, eu poderia ficar aí 5, 6 dias utilizando só ele. Se eu tivesse sozinho, utilizando só esse pequenininho aqui, ó,
eu consigo ficar 5, 6 dias, dando uma margem de segurança para essas perdas que eu teria nos acampamentos em picos um pouquinho mais altos, né? Então é isso daí. Espero ter ajudado vocês a compreender um pouco dessas misturas de gases, de calcular como que vocês podem saber qual vai ser o consumo de gás na aventura de vocês, e também nas formas, né, que eu mostrei de você economizar, maximizando o uso do seu fogareiro, não perdendo tanto calor para o meio ambiente, tá? Algumas pessoas acreditam que esse tipo de cartucho de gás aqui não são bons para você acampar na altitude ou num lugar muito frio, mas isso vem de um mito. Nos anos 70, esse tipo de cartucho de gás aqui, ó, eles eram preenchidos com uma mistura com maior proporção de butano. Então esses cartuchos de gás, quando você estava em temperaturas negativas, eles não conseguiam gerar a vaporização necessária para acender um fogareiro, né? Mas hoje em dia o tipo como eu falei, né, o tipo de misturas de blend dos gases que aqui estão, então eles favorecem o uso justamente numa situação muito fria, né? O seu fogareiro vai continuar funcionando normalmente. E eu já ia me esquecer, ia passar batido, esse cartucho de gás que a gente tem aqui, ó, que a gente também vende na loja. Aliás, é um cartucho que não é nada barato, custou R$ 88,30, né? Mas esse cartucho aqui, ele é 100% propano, que é dos 3 gases que a gente explicou, né? Ele é o mais caro de todos. E por que existe esse cartucho aqui 100% propano, né? Esse aqui é o cartucho, aliás, ele é americano, ele é o cartucho mais utilizado naquelas fogareiras não, naquelas churrasqueiras externas que o pessoal usa nos Estados Unidos, no Canadá, e ali às vezes eles usam, mesmo no inverno, para sair para o lado de fora e fazer ali o barbecue deles. Então tá ali menos 15 graus. Esse tipo de gás propano é o mais garantido para não ter dificuldade nenhuma de vaporizar e você fazer o seu churrasco no inverno, né? Então bem bacana, né? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.